Olá, professor e professora da classe do Rol do Berço. Nesta fase, trabalhamos com criança desde o nascimento até os 3 anos de idade. Esta é uma fase da vida das crianças de mudanças rápidas e definitivas. Devemos aproveitar esta fase para introduzir a criança no mundo espiritual de forma atrativa, despertando-lhes o interesse para que tenham vontade de conhecer mais e mais sobre Jesus. Nós, professores, temos o desafio de contribuir para um desenvolvimento infantil saudável e também para o desenvolvimento espiritual de nossas crianças. É como se as crianças fossem turistas que acabaram de desembarcar em uma cidade totalmente desconhecida. E nós somos seus guias turísticos. Dependendo de como apresentamos este mundo, elas terão maior interesse ou não. Elas saberão mais ou não. Por isso, professor, professora, é muito importante que você se prepare, que você se coloque nas mãos de Deus, porque Ele vai usar você para esta obra tão nobre, obra que os anjos têm vontade de fazer. 2 aspectos devem ser lembrados no planejamento de cada programação da escola sabatina. Primeiro, a memória das crianças de 0 a 3 anos é construída principalmente pelas emoções. Por isso, é muito importante que a criança se sinta bem, feliz e segura. O ambiente do Rol necessita ser tranquilo e acolhedor. O professor do Rol do Berço precisa estar na classe todos os sábados, porque as crianças necessitam de faces conhecidas para se sentirem tranquilas. A liturgia deve sofrer poucas alterações, porque a repetição permite com que a criança saiba o que virá a seguir e, como consequência, diminui a ansiedade e a insegurança. Segundo, o aprendizado ocorre por meio dos sentidos. A programação deve ser feita com base nesta forma de aprendizado. Se o professor utiliza os 5 sentidos, ou a maior parte deles, estará propiciando um ambiente estimulador e condizente para com a maneira de aprender destas crianças. O auxiliar do professor é uma excelente ferramenta que nos ajuda a ensinarmos nossos pequenos na linguagem deles, de maneira que eles possam tirar o máximo de proveito possível a cada sábado. Este material está disponível com a líder do Ministério da Criança de seu campo. A professora Simone Bori nos trará mais detalhes de como deve ser este trimestre em sua classe. Que Deus nos abençoe. Olá, professora e professor do Rol do Berço. Ao planejar a classe, você precisa ter em mente que as crianças devem ser encantadas. Como diz uma poetisa russa, não devemos explicar nada a uma criança, é preciso maravilhá-la. Devemos sempre lembrar que a classe do Rol é a porta de entrada para o conhecimento de Deus e seu reino. E como anfitriões, devemos fazer com que a criança se sinta acolhida, amada e segura. O professor deve fazer o máximo que estiver ao seu alcance para propiciar um ambiente acolhedor. Por isso, os tons da parede e um ambiente harmonioso, organizado, ajudam a criança a querer passar mais tempo neste lugar. O professor do Rol do Berço deve estar pelo menos 30 minutos antes do início da escola sabatina, para que ele tenha tempo suficiente para separar todo o material que será utilizado no dia, fazer uma oração com as professoras participantes, assim como estar calmo para recepcionar as crianças. A recepção é um dos ambientes que deve ser pensado com antecedência, pois é este o primeiro contato da criança com a classe. Chamar a criança pelo nome, o sorriso e o toque da professora são fundamentais, assim como as primeiras orientações dadas à criança, como incentivo de presença, onde colocar a oferta, o verso áureo que deve ser dito com a criança ou para a criança, dependendo do seu tamanho. Uma dica, professora: toda vez que a criança faltar, uma professora liga ou passa e-mail relatando que sentiu a falta da criança. Este pequeno ato faz com que os pais se sintam ainda mais responsáveis em levar a criança para a igreja. A sugestão para o incentivo de presença deste trimestre está voltada para a divisão interamericana.
Esta região é conhecida tanto pelo mar turquesa do Caribe, quanto pelos seus belos parques com mais de 700 espécies de aves. O ambiente de floresta foi reproduzido utilizando um galho natural, revestido com musgo e várias espécies de folhas. Um detalhe importante é que essa árvore seja preparada em tamanho proporcional à altura das crianças. Os pássaros podem ser fixados na árvore com imã, velcro ou até mesmo pendurados em um fio de nylon. Se puder, coloque junto a esta árvore sons de passarinhos, como se a criança realmente estivesse entrando em um parque. O incentivo de verso áureo também foi planejado em cima dos parques de aves da América Central. Ao ouvir ou recitar o versinho, a criança irá colar o passarinho no seu próprio quadro. E ao final do trimestre, ela o levará para casa. Os passarinhos foram impressos em papel adesivo, o que facilita o trabalho da professora. O incentivo de verso áureo deve ser utilizado desde que a criança entra na igreja. Por mais que ela não tenha total entendimento do que está falando ou para que serve, desde pequena ela já é introduzida nessa dinâmica religiosa que fará parte de toda a sua vida dentro da igreja. Por mais que a criança não fale, ela estará sendo habituada a decorar partes da Bíblia. Os minutos prévios devem ser valorizados na classe do hall, porque alguns pais só vêm à igreja por causa do departamento infantil. E o contato social torna-se um álibi que a professora do hall pode contar até mesmo para o evangelismo destes pais. Este momento é breve, mas deve ser valorizado e enriquecido com outras sugestões, como ler um capítulo por semana sobre livros relevantes para este período da família, como, por exemplo, orientação da criança, como ensinar seu filho a amar Jesus. Quem sabe, fazer um grupo em sites de relacionamento e os pais terem a oportunidade de compartilhar comentários ou citações que julguem importantes sobre o capítulo proposto para a semana. Quanto mais as professoras do hall propiciarem um ambiente acolhedor, não só para as crianças, mas pensarem também em algumas atividades para os pais, mais essas crianças estarão na igreja. A professora do hall desenvolve um ministério de evangelismo na vida dessas famílias. Como sugestão, cada semana uma família pode ser sorteada para que a classe do hall ore por ela. É entregue uma caixa chamada Culto no Lar. Este é o momento em que levamos a escola sabatina para dentro das casas deles, além de estarmos estimulando o culto doméstico voltado para as crianças. Dentro da caixa, colocamos uma carta com informações sobre como deve funcionar o culto em casa. Também colocamos um CD do Hall do Berço, a Bíblia, que é utilizada pela criança na escola sabatina, a lição, uma cartela de adesivos que fica como lembrança para a criança, de preferência que tenha temas voltados para a natureza. Se houver possibilidade, presentear a família com o livro Como Ensinar Seu Filho a Amar Jesus. E um caderno para que os pais escrevam pedidos e agradecimentos. Vocês vão ver como os testemunhos relatados pelos pais serão emocionantes. Outro momento que está sendo cada vez mais utilizado na classe do hall é o sorteio de uma criança para levar a sacola do culto no lar, que segue a mesma linha da caixa culto no lar. Cada sábado, uma criança é sorteada e elas esperam ansiosas por este momento na classe. Dentro da sacola, colocamos os mesmos itens sugeridos para o culto no lar, mas também acrescentamos uma almofada de oração. Uma almofada para as meninas e uma almofada para os meninos. Você, professora, pode alternar. Um trimestre adota o culto no lar e no trimestre seguinte adota a oração intercessora pelas famílias. Para o louvor, utilizar movimentos corporais, instrumentos musicais e qualquer outro recurso que estimule os sentidos e faça com que a hora do louvor seja um momento gostoso, alegre, vibrante e que estimule a criança e os pais a cantarolarem durante a semana. É importante que a letra das músicas esteja disponível para os pais cantarem também.
A televisão também pode ser utilizada para enviar mensagens instantâneas aos pais no decorrer da programação, como, por exemplo, entre uma música e outra, observar a questão do silêncio, não alimentar as crianças durante a programação, entre outros. O momento da oração precisa ser estimulado. Por exemplo, com o uso de um boneco que pode receber um nome específico como se fosse o mascote da classe e que irá ajudar as crianças a entenderem os comandos que estamos falando. Olhos fechados, mãozinhas postas, ajoelhados, em posição de reverência. As crianças pequenas, por mais que não entendam profundamente, já têm noção sobre reverência e aprendem a liturgia religiosa. O senso de adoração a Deus é ensinado nesta hora. Por isso, devemos utilizar recursos que tornem este momento único. Dependendo do tamanho da classe, cada criança recebe uma almofada para se ajoelhar. Podemos utilizar as mesmas almofadas sugeridas no culto no lar. Uma para os meninos, uma para as meninas. Outra opção ainda é este tapete emborrachado em EVA, que podemos recortar na metade da folha de um EVA e que pode substituir uma almofada. O boneco, as almofadas e o tapete são recursos que tornam o momento da oração atrativo e valorizado, além de fazerem muito sucesso entre as crianças. As ofertas deste trimestre irão para a divisão interamericana. Sugerimos que no momento da oferta seja apresentada alguma informação característica da região. Como são crianças, falar por meio da natureza é uma ótima alternativa. O quetzal é um pássaro raro, exótico e muito valioso e que existe apenas na América Central. Ao longo do trimestre, podemos ensinar as crianças a pronunciarem o seu nome, podemos trabalhar as cores das suas penas, podemos falar da alimentação dos passarinhos e podemos, inclusive, colocar o som que ele emite e que pode ser facilmente encontrado na internet. A cada sábado em que o alvo da oferta for alcançado, um quetzal filhote é colocado ao lado da mamãe quetzal no ninho. Para o recolhimento das ofertas, temos 3 ajudantes lindos que vão nos ajudar, mostrando as roupas típicas características da região. Temos essa primeira sugestão, usada em festas típicas. Este arquinho, nós compramos flores e colamos com cola quente. E aí ela pode segurar uma cestinha em madeira, isso, para recolhimento das ofertas. Para os meninos, ainda nas festas tradicionais, é uma camisa normal, só que a gente colocou um aplique de franja, encontrado em lojas de armarinho. Ele também usa um chapéu típico e a cestinha para ofertas. Especificamente esta roupa, a gente pode usar tanto para os meninos quanto para as meninas. É uma roupa simples, cortada em retângulo, a gente faz um corte no meio. Foi colocada uma franja, característica também, como a dos meninos. E aí a diferença vai ser que, quando as meninas recolherem a oferta, um chapéu com uma trancinha, e essa oferta pode ser recolhida na própria bolsinha. Se fosse um menininho, a gente pode colocar o chapéu e a cestinha seria essa sugestão. O rol do berço é uma classe atípica devido à grande diferença de desenvolvimento das crianças em um único espaço. Principalmente as lembranças das visitas devem ser diversificadas para que sejam aproveitadas pelas diferentes fases. O único aspecto que o professor deverá levar em consideração é que seu papel é apresentar o mundo espiritual de maneira atrativa para a criança. Então, o que for utilizado deve ser relacionado à criança e ao mundo espiritual. Por exemplo, essa opção de lembrança para visitas, um mordedor em forma de pé. Os pequenos gostam muito, mas junto com o mordedor colocamos um versinho, guia meus passos, Senhor. Esta frase tem muito poder e chama a atenção dos pais para sua obra também. Para os maiores, podemos entregar estes livrinhos de pintura de histórias bíblicas com giz de cera.
Este tipo de material faz muito sucesso entre eles. As lembranças das visitas podem ser entregues pelas próprias crianças, um estímulo à participação desde pequenas e uma forma de envolvê-las desde cedo na rotina da liturgia religiosa. O momento do aniversário é muito esperado, a princípio pelos pais dos bebês e posteriormente pelas crianças. Este momento deve ser bastante valorizado. Se existe uma TV na classe, colocar uma foto da criança. Outra sugestão é este banner feito em tecido, no qual retiramos a foto do aniversariante do dia. Cantar parabéns com um bolo é o momento auge. Este bolo é feito de biscuit e serve tanto para os meninos quanto para as meninas. Como sugestão para a lembrancinha, temos uma toalha em formato de um bombom personalizada com o nome da criança. Como professora, posso mandar fazer todas as toalhas de uma só vez para o ano todo. Lembranças úteis são extremamente válidas e fazem com que os bons momentos da escola sabatina sejam levados para outros lugares. O que pudermos fazer para associarmos momentos felizes da vida da criança à vida espiritual, devemos colocar em prática. 2 datas comemorativas esperadas pelas crianças acontecem no último trimestre. A primeira é o Dia das Crianças. Como sugestão, temos este chinelo personalizado, presente útil que, além de ser utilizado no dia a dia da criança, fará com que ela e seus pais se lembrem da escola sabatina e de Deus. Colocamos escrito: "Guia meus passos, Senhor". Com a facilidade dos personalizados, esse tipo de lembrança se tornou bastante viável e fácil. Uma outra dica é esse de sabonete em formato de ovelhinha. Sou uma ovelhinha de Jesus. Uma terceira opção é este porta-lápis feito de material reciclado. Neste caso, é uma lata revestida em EVA. Nele está escrito: "Obrigado, Senhor, por fazer um mundo lindo e colorido para mim". O volume chama bastante atenção e as crianças recebem com um lindo sorriso no rosto. A segunda data comemorativa é o Natal. Ellen White, no livro O Lar Adventista, página 478, afirma que o dia do Natal não deve ser passado por alto. Como sugestão de presente para o Natal, temos essa família de dedoches, composta pelo papai, mamãe, crianças e Jesus. É uma forma de inserirmos o universo espiritual de maneira atrativa na vida destes pequeninos. A história 1, Oro para que você tenha boa saúde, fala sobre serviço. O objetivo desta lição está em mostrar às crianças que demonstramos o amor de Deus quando cuidamos daqueles que estão tristes e doentes. Nessa história, devemos reforçar que Jesus se preocupa quando as pessoas estão tristes, doentes ou com medo, e quando oramos a Jesus, Ele ouve as nossas orações. Para construir este cenário, é importante sabermos um pouco sobre quem era Jairo. Ele era um homem rico, influente, um príncipe da sinagoga e que possuía uma das melhores casas da cidade. A casa foi construída com objetos que representam essa riqueza: cortinas em cetim, almofadas com detalhes dourados e brilho. Para esta história, as crianças podem participar representando Jairo e sua esposa. Porém, para representar Talita, recomendamos o uso de uma boneca. Jairo levou sua filhinha ao médico. Este é um bom momento para brincar com a ida das crianças ao pediatra. Podemos ter em mãos um estetoscópio, podemos ter também um estetoscópio de brinquedo, uma maletinha que representa o ambiente médico. Estes recursos irão aguçar a curiosidade da criança e despertar ainda mais o interesse para a história de Jairo. O cenário externo é composto por tecido em malha, TNT azul, que sugere o lago. O barco em papelão é revestido com papel camurça e o detalhe é uma fita em cetim. Jesus e seus amigos atravessaram o lago em um barco. Ao contar esta parte da história, as crianças podem entrar no barco. E é importante enfatizarmos que, assim como os discípulos, também somos amigos de Jesus. A filha de Jairo estava doente e os médicos não conseguiram curá-la.
Este é o momento que Jairo vai ao encontro de Jesus. Ele sabia que somente Jesus podia fazer sua filhinha ficar boa. Para ambientes pequenos, o barco é apresentado por meio de desenho, neste caso está em madeira ou até mesmo em EVA. Para o ambiente da casa, confeccionamos em uma caixa de papelão, revestimos com feltro. A cama da Thalita é uma caixa de boneca. Os bonecos foram vestidos com trajes típicos da época. Se nós não temos esse tipo de boneco, podemos utilizar em feltro ou EVA. Aprendemos com essa história que podemos fazer as pessoas doentes ficarem felizes, orando, levando flores para elas, como na história da filha de Jairo. A lição número 2, Jesus, o bom pastor, fala sobre graça. O dom divino da graça inclui que Deus cuida de nós onde quer que estejamos e o que quer que estivermos fazendo. A ênfase dessa lição é que as crianças aprendem sobre o amor de Deus por meio do cuidado diário de seus pais. Para ambientes maiores, a sugestão é este cenário composto por grama sintética, uma cachoeira, que será explicada na próxima lição, um aprisco e as ovelhas. O fundo é um painel de tecido azul. As nuvens e as folhagens das árvores têm um enchimento em acrilão e dão este aspecto de profundidade. Este aprisco foi feito de papelão, papel pardo amassado em pedaços pequenos para representar as pedras. Foi aplicado um spray dourado e pinceladas de tinta marrom. As ovelhas podem ser de pelúcia ou você pode utilizar as almofadas de ovelha. O pastor pode ser tanto uma criança quanto o pai de uma criança vestido a caráter e até mesmo um boneco, que neste caso é feito em EVA. Para estimular nossas crianças, podemos explorar o conceito da ovelha. Ela é coberta por lã. Olha só como é macio o seu pelo. O pelo também protege no inverno. Por outro lado, no verão, ele precisa ser cortado, igual a gente quando corta o nosso cabelo. A ovelha também come plantas, folhinhas. E aí a gente pode ter essa opção de uma planta artificial, comprada em lojas de paisagismo. Mas a gente também tem uma outra opção. Isso aqui é chamado de rococó. Na realidade, é um papel de bala para festas, mas é uma ótima opção também para a gente usar como comida para a ovelha. As ovelhas também bebem água. E uma forma de estimularmos essa possibilidade é termos um copo pequeno, colocarmos água filtrada e a criança vai beber um golinho de água, como a ovelha faz. É uma forma de estimularmos hábitos saudáveis e também inserirmos outros sentidos, como no caso o paladar, para expor a história para a criança. Um outro conceito que podemos trabalhar com as crianças é o aprisco, que é a casa das ovelhas. Especificamente, este aprisco foi feito com uma porta em papelão que abre e fecha. E as crianças podem ter a oportunidade de colocarem e retirarem as ovelhinhas de dentro do aprisco. É uma forma lúdica e bem interessante para que as crianças possam internalizar este conceito. Para ambientes pequenos, a nossa sugestão é essa maquete. Vocês podem ver que tem um isopor por baixo, um EVA em forma de grama. Este aprisco, palito de picolé, ele foi pintado na cor vermelha, mas eu posso pintar, comprar na cor natural e pintar. A árvore em feltro tem como base um CD. O caule é uma caixa de pasta de dente. A copa dela tem um enchimento em acrilon. E a gente pode colocar acessórios para dar vida para a árvore. Para as ovelhas, podemos usar brinquedos. Esses aqui são interessantes porque eles fazem barulhos e para as crianças menores elas vão gostar bastante. Mas se eu não encontro, eu tenho como opção também ovelhas em lã, que eu posso pegar uma base madeira e revestir com um tecido de lã. Mas eu tenho uma opção que eu acho bem interessante, que é a ovelha em sabonete. Que aqui eu posso trabalhar o olfato. Tudo bem que não é o cheiro da ovelha, mas a criança vai sentir vontade de cheirar.
E quer queira, quer não, ela está internalizando um conceito neste momento. E, especificamente, o sabonete, a gente pode usar ao longo do mês. E, após os 4 sábados da história, elas podem levar a ovelha para casa. Para representar o bom pastor, de acordo com o tamanho do meu cenário, se for, por exemplo, para ambientes grandes, eu tenho este boneco em EVA, que tem um casaco de lã, um bolso de lã e também tem o seu cajado. Para os ambientes menores, como sugestão, temos este boneco, que seguiu a mesma linha do boneco maior. Mas se eu não tenho essa opção do boneco, como sugestão, eu posso fazer o boneco em feltro e eu terei o bom pastor na minha história. Outro material que pode ser utilizado é esta almofada, que contém o cenário do bom pastor, com as ovelhas, o pastor, o dia e a noite. A lição 3, o bebê Jesus, fala sobre adoração. A adoração é a nossa resposta a Deus quando o reconhecemos como o Criador de todas as coisas. Especificamente nessa lição, devemos enfatizar que os pais de Jesus o amaram, os anjos amaram Jesus, os pastores amaram Jesus, os magos amaram Jesus e nós também amamos Jesus. Para ambientes maiores, a sugestão é a montagem de 3 cenários para que as crianças interajam e vivenciem a história. O cenário interno é composto por este presépio com estrutura feita em PVC. Este tipo de material é bem interessante porque ele é muito leve. E a gente tendo conexões e tubos, a criatividade é o limite. Porque a gente pode fazer parede, a gente pode fazer casa. E o mais importante, a gente desmonta e eles praticamente não ocupam espaço na nossa sala. É uma alternativa bem interessante para a gente ter na classe do hall do berço. Em cima do presépio, colocamos uma estrela pendurada com fio de nylon. E a gente também colocou uma árvore de Natal. Especificamente sobre a árvore, Ellen White, no livro Lar Adventista, página 482, afirma que Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas, grandes e pequenas, para essas casas de culto. Na página 473, ela afirma que ofertas natalícias são reconhecidas pelo céu. A árvore de Natal, quando colocada na classe do hall, deve ter como objetivo a referência para a criança de que ela precisa trazer alguma oferta ou algum presente para ajudar as outras pessoas. No piso, colocamos grama sintética, que pode ser facilmente substituída por TNT. Para a cachoeira, usamos uma malha azul que representa a água. Colocamos como decoração pedras e a gente pode fixar com cola quente para proteger as nossas crianças. A pedra é bem interessante. Tem uma cadeira de criança aqui embaixo e a gente pegou papel pardo, amassou e deu essa ideia de rocha. Colocamos um festão de fundo para valorizar o cenário. E as ovelhas que colocamos foram ovelhas em pelúcia. No céu, a parte que representa o céu, o fundo azul, e usamos EVA com purpurina dourada para fazer a montagem das estrelas. Como sugestão para o terceiro cenário dos Reis Magos, foi colocada a árvore de Natal, a base é toda feita em TNT, então nós temos o TNT areia, temos o TNT verde, temos um TNT marrom que simula uma rocha, usamos grama para representar a paisagem, mas o interessante dos Reis Magos está nos presentes: ouro, incenso e mirra. A história está dividida em 4 blocos. No bloco 1, vamos destacar a viagem que José e Maria fizeram até Belém. Como sugestão, temos este jumentinho em madeira, que as crianças vão gostar bastante. Também temos essa opção em EVA, com enchimento em acrilon. Neste momento, podemos brincar um pouco com o som que o jumentinho faz. Como sugestão, podemos ter um coquinho que vai imitar o som dos passos do jumentinho. E a gente, se não tem disponibilidade do coquinho, pode usar as próprias pernas também.
Este som aguça a curiosidade da criança, estimula o pensamento, a inteligência, e nós devemos usar esse tipo de recurso por conta da faixa etária que temos na nossa sala. Em relação ao cenário dos pastores, as próprias crianças podem ser os pastores. A gente pode colocar uma faixa nelas, das crianças que queiram participar, é importante a gente pensar nisso também, e todas elas viram pastores. E como efeito, nós podemos usar um anjo, porque o anjo aparece aos pastores. E a gente pode ter esse efeito dele descendo para falar com os pastores. As crianças vão amar. E neste momento nós estamos aguçando ainda mais o interesse da criança pelas histórias bíblicas. No bloco seguinte, Jesus nasceu em um estábulo. O estábulo é o lugar onde os animais moram. Podemos trabalhar esse conceito fazendo com que as crianças levem os animais para dentro do estábulo e assim internalizem esse conceito. Como sugestão, temos animais em pelúcia, aqui temos uma vaca, temos também animais em EVA, com enchimento em acrilon, ela tem um sininho também. Temos ovelhinhas, cada criança traz um animalzinho e coloca próximo a Jesus. É uma forma simples dela internalizar o conceito de estrebaria. No quarto e último bloco, os magos viram a estrela no céu. Como sugestão, neste momento, a estrela se acende, este momento bem interessante para as crianças. E temos também os presentes, o destaque também está nos presentes, o ouro, o incenso e a mirra. Como estamos trabalhando com cheiros, principalmente em relação ao incenso e à mirra, uma sugestão é termos um aromatizador com cheiro de natureza. Aqui é água de primavera, que nós podemos dar algumas borrifadas na sala para a gente trabalhar o conceito de incenso e mirra. É uma forma atrativa, estamos trabalhando sentidos com elas e internalizando conceitos. Temos este cenário com fundo em feltro. Os acessórios têm um velcro atrás e as crianças podem montar este cenário. Ele acaba ficando interativo e bastante atrativo. Temos também aqui o momento em que o anjo aparece aos pastores e os pastores, então, vão visitar José, Maria e o bebê Jesus. E temos o momento dos Reis Magos, em que eles conseguem ver a estrela no céu e eles também vão visitar o bebê Jesus. Ainda nessa mesma linha de pensamento, temos os 3 cenários dessa estrela. O presépio, os pastores e os Reis Magos. E nós podemos contar a história por meio de uma única estrela. Especificamente para o mês de dezembro, como sugestão de incentivo de presença, podemos colocar um presépio e cada criança que chega na escola sabatina pode colocar um presente para Jesus. Professora, professor, é muito importante que você planeje a sequência da programação, de forma que não hajam espaços entre as partes. As crianças desta fase se dispersam com facilidade. Quanto mais sucinta e objetiva for cada parte, maior atenção elas terão e, principalmente, melhor aproveitamento da escola sabatina. O meu desejo é que você, professora, professor, acima de tudo o que foi apresentado, se prepare ainda mais para conduzir suas crianças e seus pais para mais perto de Jesus. Assim, estaremos todos prontos para a sua vinda.